cara. Eu tava vendo... Eu sou bastante ativo no Twitter e tudo. Sim. E eu tava vendo o pessoal que eles estavam com o movimento falando, brincando, assim, de que a obsessão ganha da disciplina. Com certeza, todos os atletas grandes falam isso, né? Exatamente, cara. E é muito legal, porque eu tava ouvindo, até pra quem quiser dar uma olhada, eu gosto muito de ouvir aquele podcast do Joe Rogan. Sim. E ele trouxe um cara chamado Magnus Carlsen, que é o cara sinistro do xadrez. Não sei se você já viu esse... É um norueguês. Não assisti. É um cara, é um moleque sensacional, assim, e, sei lá, 18 vezes campeão mundial de xadrez, alguma coisa assim. E aí o Joe Rogan perguntou pra ele, assim, qual que ele acha, por que ele acha que ele se destaca tanto? Porque a galera olha pra ele e acha ele meio desleixado, né? Ele não dá valor, né? Exatamente. E ele falava que a grande diferença dele para as outras crianças, quando eles começaram a estudar, é que assim, as crianças chegavam, faziam a aula de xadrez, eram até dedicadas na aula, faziam os exercícios, etc. E a diferença dele é que ele era obcecado pelo xadrez. Então, antes dele ir para aula de xadrez, ele estava ou vendo um vídeo de xadrez, ou ele estava lendo alguma coisa sobre xadrez, ou ele estava assistindo alguma partida de xadrez, aí ele ia para aula. Às vezes na aula ele poderia ser até menos dedicado que outras crianças, mas terminava a aula e as crianças iam viver a vida dele, aí ele voltava, assistia mais vídeo de xadrez, acompanhava mais coisa de xadrez, só que tinha amigo do xadrez, conversava sobre xadrez. Eu acho que o mercado ele meio que tem um pouco disso. Cara, eu vou dizer que eu tenho algo em comum com esse cara, porque minha vida é trade, cara. Tipo, eu penso tudo se eu tô comprando, vendendo ou não fazendo nada. Pô, isso aqui tá caro, vendi. Puta, isso aqui tá barato, comprei, vou levar pra minha... Meu sonho eu tradeava a hora. Eu acordava doido, achando que tava comprado, tipo, 2 da manhã, acordava 3 da manhã, falei, caramba, estourei. Aí já tive sonho que, tipo, comprei 2 da manhã, acordei 1 da manhã, eu falei, mano, que sonho maluco. Não, eu sei, cara, quando eu vim aqui pro banco eu senti isso também. Os meninos, o Claro, o Otto, eles me zoavam do tipo, eu chegava em casa, às vezes tava lendo alguma coisa, o cara falou assim, não, cara, para de ler alguma coisa de mercado, vai relaxar. Só que o meu relaxar era pegar alguma curiosidade e quando ficar você lendo, gosta, assim. É bom, cara. E o que eu falo pra todo mundo, isso tem que ser prazeroso, cara. Tipo, eu olhava pro mercado e eu sabia aonde aquele lugar ia me levar. Eu olhava assim, eu falava, cara, os caras não são diferentes, cara. Nem soberba, arrogância, mas os caras não são melhores, velho. Tipo, tem mérito, tem dinheiro. E day trade não é dom, cara. Eu olhava pros caras, vocês não vê que o cara nasceu aquilo, sabe? Era desenvolvimento de habilidade. Então eu falei, cara, se é desenvolvimento de habilidade, basicamente eu só aprendi no quartel. É repetição, cara. Repetição, repetição, repetição. Eu lembro de um episódio, né? Todo mundo fala de payroll. Cara, como que eu fiquei especialista em payroll em 6 meses? Em 6 meses, cara, eu era o clique mais rápido no mini índice no Brasil. Por quê? Eu era o primeiro, cara. Saía 0,0, eu clicava. Porque eu gravei tela, não tinha replay na época, e aí eu colocava velocidade. Então, velocidade 1 era o payroll normal. Aí como que eu fazia um payroll mais volátil? Aumentava a velocidade para 1,5. Como outro mais rápido, aumentava a velocidade para 2, para 2,5 até 3, que aí ficava impossível de operar, né? E aí fazia isso ao contrário também. Então, tipo, velocidade 1 era o normal, aí vinha para 0,75 mais lento, meio mais 0,25 quase morria. Mas você se adaptava ao mercado, porque o mercado basicamente é os mesmos lotes, vai mudar a urgência do cara entrar ou não. Então, o que eu sempre fiz foi olhar para o mercado de uma maneira mais incisiva, vivendo mais aquilo de maneira mais intensa. Essa foi a minha diferença. Eu falei assim, payroll onde os caras ganham mais dinheiro, principalmente na crise. Eu vou ter que esperar 12 meses para ficar experiente nisso, que os caras falam, não, daqui 1 ano você tá bom no payroll. Eu falei, não, cara. Comecei a gravar e, cara, assistia 5 para frente, 5 para trás. Você não acha que esse é um problema quando a gente fala de trader pessoa física? Por quê? Porque a gente teve o Mário Pisani aqui, que você encontrou, e ele estava comentando de como no desenvolvimento dele no mercado, ele pegava exercício. Ele teve um mentor dele lá de fora, que era o Oliver Velez, passava uma série de exercícios, exercícios meio Sr. Miyagi, assim, desde não, desenha o gráfico, ou então, não, você volta não sei quantos dias e vai anotando tudo, e etc. E eu, curiosamente, também, quando eu operava de casa, eu fazia a mesma coisa. Eu criava exercícios do tipo, olha, hoje eu vou ficar olhando o mercado e eu vou me controlar para não clicar. Meu objetivo é não clicar, por exemplo, ou então fazer essas coisas assim. E eu lembro, nunca cheguei a estudar diretamente com você, mas sempre te acompanhei. E você falava muito dessas separações de etapas. A etapa do desenvolvimento de habilidade e a etapa que você vai operar. Só que eu sinto que a pessoa física, geralmente, o cara ele vira e fala assim, não, porque eu estou no mercado há 2 anos e eu não estou consistente. Só que você vai ver, na verdade, ele só senta 9 horas da manhã, fica clicando igual um maluco desesperado, mordendo a língua, mordendo a bochecha. E não sabe e aí o que tá termina fazendo, meio-dia e fala, tá bom, então parei. Só que assim, é um processo que você ficar só fazendo isso, você não vai desenvolver. Você acha que falta a pessoa treinar? Qual que é a importância de ter uma rotina de treino no mercado? Eu não acho, eu tenho certeza, cara. Eu falo, se o cara tiver, sei lá, 3 horas para operar, ele vai operar
1 hora e vai revisar 2 horas. Nesse caminho, eu pego muito alta performance lá fora. Todos os esportes, eles chamam exercício de drills, né? Então, por exemplo, no futebol, você vai treinar a falta. É como se fosse um exercício de drills. Vai treinar... O pessoal só quer fazer o coletivo, né? Isso, exatamente. O cara só quer jogar. Eu, por ser de tecnologia, eu desenvolvi uma plataforma própria para os alunos e para mim, que era o drills. Então, por exemplo, você só vai operar rompimento. Você só vai operar inversão de fluxo. Você vai comprar em tal preço. Você vai vender em tal preço. Era o beabá que ninguém queria fazer, cara. Tipo, ó, puta, é um primeiro passo, é um segundo passo. É a coisa que se a pessoa lê uma vez, ela acha que ela lê uma vez, ela já sabe, né? Não, mas é prática, cara. Tipo, eu falo, trade é igual andar de bicicleta. Não dá para andar de bicicleta num livro, num curso. Você vai aprendendo as práticas para não se machucar, mas você tem que clicar. E a galera não quer isso hoje. Aí eu separo o público em 2 vertentes, né? O cara que realmente quer isso, aí eu trago uma frase do quartel, né? Que é querência. O cara não adianta querer. Ele quer muito aquilo, ele realmente quer aquilo. Então o cara de querência, ele vai fazer e vai dar certo, que era o meu foco. Não tinha plano A, plano B, plano C. Era dar certo no trade, que eu nunca mais queria usar terno. Não queria mais estar no corporativo. E tem essas pessoas, eu tenho vários alunos que vão para esse caminho, mesmo o cara buscando primeiramente ainda extra, mas você já vê que o cara tem uma visão de águia ali, sabe? Ele fala, puta, não, eu vou para cima disso aqui. E tem a pessoa que tá na diversão, não na diversão do hobby, assim, mas ele... Diversão talvez não seja a palavra. Ele não leva aquilo tanto a sério, ou não é uma prioridade para ele aquilo, ou, tipo, ele não pegou um mentor que realmente ele confiasse, que para mim trade e dinheiro é sobre confiança, e ele acaba não levando aquilo tanto a sério, achando que é só clicar, e aí ele fica pulando de galho em galho, de promessa em promessa, de setup em setup, e não se acha. Eu acho que quando o cara se acha no mercado, realmente as coisas funcionam. Só que também é difícil hoje, né? No mundo, cara, tão competitivo, com tanta informação, o cara ter tempo, conseguir se dedicar. Mas agora a gente tá trazendo grandes novidades aí para separar esses públicos.